Paz de Deus e boa tarde a todos os ouvintes. Paz de Cristo a todos os ouvintes que são ouvidores da Palavra de Deus. A Palavra de Deus vem para todos, para os que servem a Deus e para os que não servem a Deus. Vou fazer a leitura no segundo Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, que fala o título da palavra, a tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levantando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Veja que todo tempo o diabo tentava Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites, para que pusesse ele em prova, em teste, né, na terra. Era o caminho, era a missão de Jesus Cristo, ele tinha que passar por isso. Depois que ele passou por isso, ele foi, como está escrito aqui, né, ele foi para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em e de redor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Então, todo lugar que ele passava, ensinava na sua sinagoga o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus ao povo e aos seus discípulos. Então, Jesus Cristo diz, né? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Como está escrito aqui, né? Satanás quis tentar Jesus Cristo, né? Se tu és filho de Deus, né? Lança-te daqui para baixo. Está escrito, né? Que aos teus anjos Deus dará respeito a teu respeito, né? E te recolherá. Mas se Jesus Cristo fizesse o que o diabo tinha dito, se jogar da altura, ele estaria tentando a Deus, ele ia se suicidar. Então, Satanás usou a própria palavra de Deus para querer destruir Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Também está escrito, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, já todo tempo tentava Jesus Cristo. Já disse também: tu és o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, prova então. Transforma essas pedras em pães e coma, mata a sua fome. Isso que o diabo quis dizer. Então Jesus Cristo disse: não vou usar o poder de Deus para coisas vãs, para coisa errada. Deus enviou eu aqui no deserto para eu ser provado, ser tentado.
para eu ficar 40 dias e 40 noites sem comer. Como vou transformar essa pedra em pães? Se eu fizer isso, falarei com meu pai. Jesus Cristo disse para ele. Então Jesus não fez isso. Já queria que Jesus Cristo falhasse com Deus. Já queria que o diabo queria que Jesus obedecesse a ele. Não, Deus. Então Jesus foi obediente. Não fez o que o diabo pediu. O diabo queria que transformasse aquela. Se tu és filho de Deus, tu tem poder mesmo, então transforma essas pedras em pães e sacia a tua fome, mata a tua fome. Então o diabo, Jesus diz, para trás de mim, Satanás, que eu servirei e eu somente vou adorar ao meu Pai que está no céu. Eu somente vou obedecer ao Pai das luzes. Estou aqui para cumprir minha missão na terra, em obediência ao meu Deus, não a ti. Também Satanás levou ele ao monte, no templo, né? E mostrou toda a glória do mundo, né? E então Satanás disse para Jesus Cristo, tudo isso o mundo aí, ó, glória, poder, né? Status, te darei. Mas desde que tu me adores, se tu prostrares de joelho diante de mim e me adorares, tudo isso eu te darei. Eu te darei poder da terra, poder dos homens. Então Jesus que diz, para trás de mim, Satanás, somente a Deus servirás, o seu Deus servirás, e somente a Ele adorarás. Então, de toda forma, Jesus Cristo foi tentado e ele venceu até o fim. E usou até próprio versículo da palavra de Deus para querer derrubar Jesus Cristo. E Jesus Cristo usou outra palavra de Deus e venceu. E o diabo foi derrotado. E Jesus Cristo cumpriu sua missão e foi vitorioso. Então, assim, nós também, irmãos, o diabo nos atenta, usa até própria outra palavra de Deus para querer nos derrubar. Onde que muitos crentes acabam caindo em tentação, acabam caindo em concupiscência da carne, acaba caindo em transgressão diante de Deus, contra Deus, acaba caindo em adultério, acaba caindo da graça, acaba caindo do caminho, acaba pecando, e se peca, acaba morrendo a sua alma em Deus. Quando ele pensa que não assustar, ele já pecou, ele já perdeu a salvação, já não tem nada com Deus mais. O diabo já tirou dele e ele nem o viu, ele nem o percebeu. É por isso que a palavra de Deus diz, Jesus que diz, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para que não caiais em tentação. Isso aqui no livro de Tiago diz, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Está escrito também no livro de Tiago, no capítulo 1 de Tiago, diz assim, capítulo 1 de Tiago, versículo 12, diz assim, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado se sofre as perseguições, tentações do diabo nessa terra. Se permanecer firme e fiel até o fim, você será aprovado e receberá a coroa da vida eterna para aqueles que o Senhor o prometeu, para aqueles que o Senhor o ama. No final da sua peregrinação na terra, você receberá a coroa da vida eterna. Mas tem que praticar a justiça, resistir o diabo até o fim da sua vida. Tem que praticar a palavra de Deus, praticar a doutrina, o ensinamento, se santificar, se consagrar. Ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Resistir firme até o fim e receberá essa coroa da vida eterna. Como está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, devemos resistir às paixões mundanas, que ela vem e se introduz nos nossos corações, que é se introduzir nos corações do ser humano, da humanidade, que serve a Deus. As paixões, elas se introduzem no coração das pessoas, e elas caem porque estão no mundo de pecado, então elas caem porque já são do pecado. Elas não resistem ao pecado porque já são do pecado. Elas vivem no pecado, elas agradam ao pecado, as concupiscências da carne, então elas vivem no pecado. Elas são escravas do pecado. E o pecado vem do diabo. Nós que somos cristãos devemos resistir às paixões mundanas, isso é, as concupiscências que vêm da nossa própria carne. A nossa carne é inimiga contra Deus, nossa carne é inimiga de nós mesmos, isso é, da nossa alma. Se nós não vigiar, nossa própria carne que está em nós nos derruba da graça. Nossa própria carne é inimiga
de nós mesmos, isso é, de nós, da nossa obediência em Deus. Nossa carne pode nos usar, o diabo pode usar a própria nossa carne, para concupiscência da nossa carne, vinha nós perder o direito de entrar no céu. Como diz aqui, livro de Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem, ou a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então, viu? Do nosso próprio corpo. A luta da carne contra o Espírito. O Espírito de Deus quer que nós permaneça firme, fiel, vigiando em santidade. A nossa carne tende para as coisas do mundo, para as paixões mundanas, para as concupiscências. Nossa carne cobiça as coisas desse mundo. A carne inclina para a morte, a carne inclina para a prostituição, mentira, adultério, feitiçaria, prostituição, abominação, transgressão. Está aqui, ó. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tá vendo? Então, nossa carne é inimiga de Deus. Então, para que nós não caiamos em condenação com o mundo no dia de juízo, temos que lutar contra a nossa carne. Isso é o desejo da nossa carne. Todo o tempo da nossa vida temos que lutar contra o desejo da nossa própria carne. A carne deseja as coisas da carne. E o nosso espírito, que nós temos um espírito, uma alma, para prestar conta a Deus, ela deseja as coisas de Deus. Então, esforçamos para entrar no reino dos céus, que é a carne inclina para a morte, o espírito inclina para a vida. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você quer ser amigo do mundo, agradar as vaidades, as ilusões do mundo, né? As festas mundanas, cinema, todas as coisas do mundo aí você quer agradar, fique sabendo que você é inimigo de Deus. Porque você resolveu viver no caminho do pecado, caminho largo da prostituição, da avareza, da inveja, da hipocrisia. Então, você quer ficar no mundo de pecado, você constitui-se inimigo de Deus, e amigo do mundo, e amigo do pecado, amigo do diabo. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então, Tiago diz, né, o apóstolo Tiago diz, né, que muitos cristãos estavam em desobediência, né? Estavam dando lado para a carne, isto é, lado para o diabo. Estavam vivendo em concupiscência da carne, dando lado. Então, o Espírito Santo, quando o crente ele faz uma coisa errada, o Espírito Santo acusa ele, acusa ela, pelo seu coração. E nosso coração é templo e morada do Espírito Santo. O coração do cristão, que serve a Deus, o coração dele é a casa que habita o Espírito Santo de Deus. No coração nosso habita o Espírito Santo de Deus. Então, se nós fazemos coisa errada, o Espírito Santo nos acusa. E como está dizendo aqui, o Espírito Santo de Deus tem ciúme. Está dizendo aqui, o Espírito que em nós habita, que em nós habita, tem ciúmes. Sim, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Se nós começamos a fazer vontade da carne, nós vai estar fazendo vontade do diabo. Então, o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós, ele nos repreende, nos açoita, nos corrige pela sua palavra. Se nós obedecermos, né, ele diz, sois filhos, mas se nós não obedecer a ele, não aceitar a sua correção, como ele diz pela sua palavra, nós somos bastardos e não filhos. Se nós aceitamos a correção de Deus, Deus nos quer o bem, Deus nos quer nos salvar, nos quer para que nós escapamos da condenação desse mundo com os injustos e pecadores. Mas se nós não aceitamos a correção de Deus, então nós não somos filhos, somos bastardos. Assim diz a palavra de Deus. Então aceita, filho meu, filha minha, aceita você que serve a Deus, aceita a correção do Senhor. É a palavra de Deus, não é a correção minha do homem, é a correção da palavra de Deus. Está em livro de São Tiago, no capítulo 4, confere aí. É a correção, é a palavra de Deus, é essa que corrige todos nós. Antes da maior graça, portanto,
Diz, Deus existe aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Se você é cristão, homem ou mulher, se você se julga servo de Deus, então você receberá graça. Você é humilde então Deus te dará graça. Mas se você é soberbo, como diz a palavra, Deus vai te resistir. Então você não receberá a graça de Deus. Deus te açoita e você não aceita, então você é soberbo. Deus te açoita, te corrige e você aceita a correção de Deus, o Senhor diz aqui, Ele te dará graça, graça e misericórdia, você receberá de Deus. E você é humilde, se aceita a correção de Deus, então você é humilde, como está dizendo aqui. Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Você resiste a Deus, você não é humilde, você é soberbo. Você resiste a Deus, você está resistindo à misericórdia de Deus, você vai estar resistindo à correção de Deus, que Deus está te corrigindo do seu bem, não do seu mal. Você se engrandece, endurece seu coração, ensoberbece, pela ignorância do seu coração e não aceita a correção de Deus, não tem como Deus te dar graça para ti, não tem como você receber graça de Deus. A graça de Deus você receberá os humildes. Ele diz, antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Acredito que vocês entenderam, com certeza. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Está vendo como eu disse uns minutos atrás? Resiste o diabo, resiste ao diabo, e eles fugirão de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ele está dizendo para você sujeitar a Deus. Deus está dizendo para nós sujeitar a Ele, não sujeitar ao pecado, não sujeitar a nossa carne, deixar a nossa carne nos levar, porque a nossa carne nos levará para o fogo eterno, para a condenação eterna, para a desobediência, para a ilusão desse mundo, para adultério, prostituição, fornicação, inveja, mentira, fofoca. A carne só não leva para essas coisas. Idolatria, transgressão, hipocrisia, pecado e iniquidade. A carne só vai nos levar para a ruína, para pior. A carne não vai nos levar para a condenação das nossas próprias almas. Eu sou de sujeitar-vos, pois a Deus, não tem que sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resiste, o diabo está tentando hoje, resiste hoje. Então hoje você vence resistindo ele. Amanhã o diabo te atende de novo, resiste ele, e assim até o fim da sua vida. Resiste o diabo, e um dia, uma hora, ele vai ter que sair do seu caos, do seu calcanhar. E quando ele sair do seu calcanhar, ele vai estar fugindo, você vai cumprir a palavra dele, mas para isso você tem que resistir. Se você não resistir o diabo nunca vai fugir de você. O diabo nunca vai sair de ti, não vai sair de perseguir. Perseguir vai perseguir, mas se você não resistir o diabo, ele pode te derrubar. Ele pode derrubar da graça, pode derrubar do caminho. Então, eu vou falar de resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Isso é um dia de juízo. E o juiz, ele fugirá de vós. Perseguidos nós seremos aqui o resto da nossa vida. Se nós não for perseguidos, que combate nós teremos na terra se nós não for perseguidos? O diabo nos persegue porque ele nos combate para tirar o direito que Deus nos deu, o direito da vida eterna. Nós temos uma alma, nossa alma está em vida, está viva diante de Deus, porque nós servimos a Deus. Andando na justiça obediente, nós estamos conservando a nossa alma em vida diante de Deus. É por isso que nós somos perseguidos pelo diabo. Por isso que o diabo nos atenta dia e noite. Você pode acabar de acordar, o diabo já está te atentando. Não sei se acontece com você assim, comigo. Acontece. Mal estou acordando, o diabo já está tentando eu já. Tenta eu dia e noite. Não estou resistindo o diabo, então vocês também, com a palavra de Deus, resiste o diabo. O diabo. E ele fugirá de vós. Quando ele vai fugir de vós? Quando vós descer a sepultura. Aí não tem como ele perseguir mais vocês. Não tem como perseguir eu, não tem como perseguir nós. Quando nós estamos em tabernáculo de carne, ele vai perseguir para usar o meio da nossa carne para que nós venha pecar e cair da graça e venha perder o direito de entrar no céu. Então vigiamos e oramos, olha, sem cessar. Vigiemos e oremos a Deus sem cessar, para que nós não entreis em tentação, para que nós não caiais em tentação, para que o diabo não nos jogue nós no mundo de pecado novamente. Resistimos até o fim, Deus nos dará a coroa da vida eterna. Pode ir, mas descer a sepultura, o diabo não tem como tentar nós mais. Depois que nós desce a sepultura, a carne vai para a sepultura, para o cemitério, para o caixão. E a alma Deus recolhe, então a alma separa da carne.
Então não tem como o diabo mais perseguir você. Não tem como o diabo mais perseguir eu. Não tem como o diabo perseguir nós, né? Ele está livre. Quando nós estamos aqui caminhando, nós não estamos livres do pecado. Nós não estamos livres de pecar, não. Não podemos cantar a vitória nos tempos. Não podemos, senão não pode se dar mal. Não vai se dar mal se nós cantar a vitória nos tempos. Deus não nos ensina nós cantar a vitória nos tempos. Ele nos ensina a vigiar e orar sem cessar. Para que não entre em tentação. Ele disse, Deus que disse em Apocalipse, né? Que aquele que permanecer até o fim da sua vida será salvo. Então tem que caminhar, praticar a justiça até o fim da sua vida. Então será salvo no dia de juízo, na vida do Senhor Jesus. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele vos achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. O Senhor diz, ó pecador, limpai as mãos. Estão com a mão suja, pecador. O Senhor diz, limpai vossas mãos espirituais, não é carnal, espirituais. Limpai vossas mãos espirituais. Você faz coisa errada, você rouba, você furta, né? Pratica outros tipos de pecados, abominações, que você já está entendendo, precisa falar abertamente, que você já entende. Se é adulto, se é homem, mulher, você sabe o que eu estou dizendo. Todas as coisas erradas que você faz, seu coração te acusa, então é errado. Se o coração está te acusando, então é errado. Aquilo que suas mãos estão fazendo, praticando, é errado. Então não as pratica. Purifica, limpa. Então você vai estar limpando as suas mãos como se não praticar mais essas abominações. Esses roubos e furtos, se não praticar mais, você vai estar limpando as suas mãos. Está dizendo aqui, limpai suas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, purifique os vossos corações também. Deixa o coração adúltero, deixa o coração de adultério. Limpai o vosso coração da prostituição, da malícia, da lascívia, da inveja, da prostituição. Limpa o vosso coração, que o vosso coração seja puro, para que a Espírito Santo de Deus vos habita nos vossos corações. Ele diz, purificai os vossos corações, para que sejais santos. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então vocês cometeram pecado, o que vocês têm que fazer agora? Se humilhar, pedir perdão a Deus, se lamentar, né? Se humilhar, buscar a Deus. Vocês estão humilhados? Busca a Deus para que Deus vos exalte em tempo. Busca a vida toda. E a exaltação vem de juízo. A exaltação não vem na terra. Não sei que Deus fizer uma promessa para vocês particular. Uma promessa financeira, material, mas é Deus. Se fizer uma promessa, Ele pode exaltar vocês nas coisas dessa vida. Aqui que a palavra está dizendo, exaltação. O que a palavra de Deus está dizendo é espiritual. Humilhar é os pecados que vocês cometeram, os pecados que nós cometemos. Nós temos que se humilhar, nós converter o nosso riso em pranto. Em vez de nós estar rindo, nós vamos chorar na presença de Deus. Em vez de nós estar rindo, nós vamos se entristecer. Nós cometemos pecado, vamos se entristecer. Buscar a misericórdia de Deus, orar a Deus, buscar a Deus enquanto se pode o achar. E haverá tempo que não vai achar o Senhor mais, né? O povo vai buscar o Senhor e o Senhor não estará mais, não achará mais a Deus. Então vamos buscar a Deus, busque a Deus, para que em tempo, busque a Deus em humilhação, para que em tempo Ele vos exalte. Está escrito. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então a palavra diz, não julgais. Então você vigia pela sua carne, porque a sua carne quer julgar, a sua carne quer falar, a sua língua quer dobrar e falar palavras de maldição contra o seu próximo, contra o seu irmão, contra a sua irmã, contra o seu próximo. Então vigia para que você não se coloque no lugar de Deus, que Deus não precisa de ajuda de ninguém. O juízo pertence a Deus, então não julga.
para que não sejam julgados. Livro de São Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejam julgados. Pegando referência de São Mateus 4 também, não condeneis para que não sejais condenados. Então não vamos julgar, não, nem condenar. Vamos deixar na mão de Deus. Né? Ver pessoa em situação falando mal um do outro, que não vão fazer, nós podemos ir lá repreender eles, para que eles não falem mal, né? Para que andem em obediência. E depois, dobremos nossos joelhos e oramos a Deus para essas pessoas. Pedimos misericórdia para essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Sejam irmãos na fé, sejam irmãos na carne, seja pessoas conhecidas, amigos, ou seja, estranhos. Oremos a todos para eles, igualmente, sem exceção de pessoas. O Senhor diz por sua palavra, em São Mateus capítulo 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sejamos obedientes a Deus, sejamos misericordiosos, para que nós alcançamos a misericórdia do Senhor no dia de juízo, a vida eterna para nossa alma. Até aqui Deus tem dado. Que a paz de Deus esteja nos vossos corações, na minha e na sua, para a vida eterna. Deus seja louvado.